Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, espíritos de diversas situações morais, espirituais, em seu regresso ao mundo espiritual pela desencarnação. E nós estamos no capítulo 2, que Kardec trata dos espíritos felizes. Já vimos o senhor Sanson, o senhor Jobá, e agora estamos vendo o senhor Samuel Felipe, que também era espírita, e era, como está no capítulo de Espíritos Felizes, realmente uma pessoa muito boa. E ele está contando aqui como é que foi o seu despertar na espiritualidade. Que durante aqui, vamos ver o final aqui, nós estamos bem no meio do texto, começamos ontem, Kardec faz a pergunta, que ele responde, faz algumas perguntas, ele responde, e aqui vamos, se eu contar os parágrafos, como vocês estão acompanhando, vimos aonde paramos, é a segunda parte aqui do senhor Samuel Felipe, e ele, no final de ontem, nós vimos assim, o que me rodeava me parecia como um sonho, via minha mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto chorando, e me disse que, sem dúvida, eles acreditavam que ele estivesse morto, ou seja, ele estava tendo uma visão à distância do que estava acontecendo na sua casa. Não conseguiu falar nada, articular nenhuma palavra, e aí ele concluiu que sonhava. Não sabia como é que se realizavam essas visões que acontecem mesmo na hora da morte, não é? O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado, aí agora já no ambiente espiritual, ele se viu cercado de pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista e que me pareceram velar sobre mim e esperar o meu despertar. Agora começa a parte de hoje. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, ou seja, ele se sentia lúcido, ora sonolento, durante os quais recobrava e perdia alternadamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que não entrevia, senão através de um nevoeiro, fez-se mais brilhante a luz. Ele passou a perceber as coisas mais nitidamente. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Havia realmente desencarnado. E ele continua: se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, iria se prolongar por muito mais tempo. E essa confusão mental, não é? Mas, afinal, onde estou? Como é que eu posso estar aqui com as pessoas que já foram? Olha, como o Espiritismo tem essa condição de nos ajudar neste momento de despertar, não é? No mundo espiritual. E ele continua: meus despojos mortais, o corpo físico que ficou, meus despojos mortais não estavam ainda enterrados, e eu os considerava com piedade. É como aquele servidor humilde que nos serviu por muitos anos, aquele corpo havia servido, e este corpo, não é, nos serve, e somos muito gratos a Deus e ao corpo que nos serve de habitação aqui durante a nossa passagem na encarnação, não é? Felicitando-me por estar, enfim, desembaraçado do corpo, não é? Dos restos mortais. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade como alguém
que sai de uma atmosfera nauseante, pesada. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser, algo muito sutil e elevado. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou. De início, foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra, só através do pensamento, não é? Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Sim, o pensamento se estende através de ondas, não é? E toda a matéria é fluido, não é? Que sai toda a matéria diferenciada, sai toda da matéria-prima universal, que é o fluido cósmico universal. Entretanto, diz o senhor Samuel Felipe, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. Também estou um pouco tempo desencarnado. A lembrança do que suportara me retornava de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação, dando valor agora, não é? A tudo que ele vivia como mérito de algo que ele se esforçou em viver bem, que foi como Samuel Felipe na sua encarnação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente. Fora alvo de malevolência, dessas 1000 perplexidades mais penosas talvez que as infelicidades reais. E aqui, reais ele diz frio, fome, não é? São as morais, perseguições, maledicências e malevolências, ou seja, maldades. Por quê? Porque causam maldades morais, ok? Porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada e, às vezes, me perguntava se dela estava realmente desembaraçada. Ai, será que aquele pesadelo acabou? Parecia-me ouvir ainda certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentavam tão frequentemente e tremia apesar de mim. Tremia. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade, que estava, enfim, livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna. Durante algum tempo, duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. É como se fosse assim. Já passou, já está no passado. Não é? Duvidou da realidade, sentiu apreensões. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Olha, grande verdade, não é? Passamos por dificuldades aqui que, se nós encarássemos como provas que vão passar, e que é importante que estejamos fortalecidos, porque isto fará toda a diferença, a qualidade das escolhas que fazemos durante esses momentos difíceis, é isto que vai nos dar mesmo aquela qualidade especial, não é? De coragem, de fé, de bom ânimo. Oh, se os homens são os espíritos encarnados, ok? Compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade.
que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Então, nós veríamos que os gozos que invejam são os materiais. Se nós entendêssemos melhor, não invejaríamos tantas coisas materiais e passaríamos a dar realmente importância ao que vale, ao que importa e ao que é realmente real. Realmente real é duro, mas é isso, o que existe em realidade, que é a nossa realidade espiritual. É isso que ele diz, olha. Veriam o quanto as alegrias que invejam, as materiais, são pouca coisa, perto das alegrias que eles negligenciam. E Kardec faz ainda uma pergunta. Nesse mundo tão novo para vós, na verdade não é novo, mas quando nós regressamos temos esse sabor de novidade. Nesse mundo que é tão novo para vós, que é o mundo espiritual, e perto do qual o nosso, que é o mundo material, nós estamos encarnados, é tão pouca coisa. Os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família, os vossos amigos na terra? Ou seja, quem encontramos no mundo espiritual faz com que são encontros maravilhosos de amigos e parentes, faz com que esqueçamos quem ficou na terra encarnado, amigos e família? Resposta do Sr. Samuel. Se tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Como é que vamos esquecer quem amamos, não é? Não seríamos bons espíritos. Deus não recompensa o egoísmo, Deus o pune, o egoísmo. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, plano encarnado, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Tem isso, não é? As pessoas da pobreza à riqueza, quando chegam lá, esquece quem ficou para trás. E ele diz, isto só acontece na Terra, não aqui. Frequentemente vou rever os meus, os que ficaram encarnados. Sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles. Assisto suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem. Mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que não são senão passageiras e são para o seu bem. Então, vejamos, ele vê, mas já vimos como foi quando ele estava lá ainda para despertar, que podemos ver sem estar no local físico, ok? Fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disto que me aplico. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos. Ou seja, como existe uma sintonia dada pelos vínculos da afetividade e do amor, ele busca influenciar as mentes dos seus afetos, que naturalmente estão ligadas a ele, pela afinidade, pelo amor, para fazerem o bem. Por quê? Porque ele quer que eles façam o bem, assim estará garantido que irão para as instâncias espirituais em que ele está. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem.
de enfrentamento com coragem e com fé, não é? Quando eles retardam, quando eles não fazem isso. E se preocupa, então, o nosso senhor Samuel. Seus murmúrios, ou seja, suas reclamações, a dúvida quanto ao futuro, depois do túmulo, ou por alguma ação repreensível, quando não agem realmente voltados para o bem. Trato, então, de desviá-los do mau caminho. Busque influenciar para que eles, usando a sua vontade e usando o seu livre-arbítrio, não cedam ao mal do seu coração, do seu próprio coração, as más tendências que temos em nós. Trato, então, de desviá-los do mau caminho. Se triunfo, é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, ele não fracassa, porque se ele não consegue o que ele quer, porque o fracasso é de quem não usa bem o livre-arbítrio, não é? Não podemos assumir a escolha alheia. Mas entendemos que esse fracasso é aquele sentimento daquela pessoa que gostaria de ajudar e não conseguiu. Não porque não tenha feito o máximo, mas que não pode fazer pelo outro, não é? Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles, mas consolo-me, pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Isto por quê? Porque ainda estão encarnados, ainda podem mudar de atitude. Isto para estarem juntos depois da encarnação que estão ali a passar. Porque fato é que leve 2, 3, 4, 5, 6, uma hora lá nós passamos a fazer escolhas que adiamos por um bom tempo. Muito bem. Amanhã retornamos com mais um testemunho aqui do capítulo 2, Os Espíritos Felizes, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.